A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 20, versículo 9 e o 10, que diz: Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: Não fiquem alarmados, ele está vivo. Nós vamos ver aqui, dentro desse capítulo 20, que Paulo, a palavra diz que logo após aquele tumulto, em Éfeso, Paulo ele mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu rumo à Macedônia. Paulo ele vai viajar ali, né? Ele viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras. E por fim ele chegou à Grécia, onde ele ficou ali por mais 3 meses. E quando estava prestes a embarcar rumo à Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele e por isso resolveu voltar pela Macedônia. E Paulo ele vai navegar ali, de Filipe, após a festa dos pães sem fermento, e 5 dias depois, e Lucas ele escreve aqui: 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos ali 7 dias. Então essa é a evidência de que Lucas ele escreveu, o livro de Atos. E chegando ali, em Troade, a palavra do Senhor diz que no primeiro dia da semana, quando nos reunimos para partir o pão, Paulo falou aos irmãos, e porque iria embora no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Nós vamos ver que Paulo ele vai estar ali falando aos irmãos ali em Troade, e a hora já era avançada, o tempo que ele estava ali, ele aproveitou para falar. A palavra do Senhor diz que havia muitas lâmpadas no piso superior, onde eles estavam reunidos, e ali, vamos colocar aqui, aquele lugar estava tomado de pessoas ouvindo a palavra do Senhor. Pessoas essas que, com certeza, durante o seu dia, trabalharam, tiveram seus afazeres durante o dia, tiveram ali o dia, de repente, cheio de trabalho, como nós também, na maioria das vezes, nós temos, mas eles não deixaram de ouvir a palavra do Senhor. E se nós entendermos que, em alguns, nós observamos que servir ao Senhor não é um passeio no parque, não é uma viagem confortável, não é estar, muitas das vezes, sendo bem recebido, mas servir ao Senhor é estar mortificando a cada dia a nossa carne, a nossa vontade, para poder agradar ao nosso Deus. E nós vamos ver que ali estava também um jovem, chamado Eutico. Esse jovem ele tinha aí aproximadamente entre 8 a 14 anos de idade, e nós vamos ver que ele estava sentado numa janela e ele adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. E vencido pelo sono, a palavra diz que ele caiu do terceiro andar, e quando os levantaram, ele estava morto. E a palavra do Senhor diz que Paulo ele desceu ali, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: Não fiquem alarmados, ele está vivo.
aquele jovem que estava ali ouvindo a palavra do Senhor. Ele estava cansado. Ele chegou um momento que ele é vencido pelo sono, ele caiu do terceiro andar e veio a óbito. É interessante notarmos que esse homem ele não olhou, esse jovem ele não olha para a sua dificuldade, para o seu cansaço. Pelo contrário, ele foi ali ouvir a palavra do Senhor. E nós precisamos fazer um paralelo com essa passagem de que muitas das vezes nós estamos esperando estar descansado para fazer a obra do Senhor. Muitas das vezes estamos querendo estar descansado para ir à casa do Senhor, para estar fazendo, ouvindo, né, o Senhor falar. E isso não é o que essas pessoas naquela época da igreja primitiva faziam. Eles estavam, muitas vezes, cansados, fadigados, abatidos. Se nós formos olhar hoje, né, nós não vivemos um tempo difícil. Nós estamos vivendo um tempo onde as coisas estão fáceis. Hoje, você tem um veículo, e você não tem, você consegue pegar um Uber, consegue pegar um ônibus. Hoje as coisas estão muito mais fáceis, muitos estão dizendo que está difícil. E quando nós pararmos para olhar naquele tempo da igreja primitiva, onde não havia energia elétrica, onde não tinha, muitas das vezes, carros, as viagens de Paulo não eram no conforto, na primeira classe. As viagens deles eram viagens em navios, onde não tinha conforto, era andando, era muitas das vezes, né, a cavalo. Então entenda que não havia conforto, e mesmo assim o evangelho do Senhor Jesus ele foi pregado. Não havia facilidades, eles eram perseguidos, mas eles pregavam a palavra do Senhor. E quando nós observamos aqui, já era meia-noite e Paulo estava ensinando. Paulo estava ali falando com todos que ali se encontravam, entrou de reunido naquele lugar. A gente precisa entender que o caminho do cristão ele não é fácil. Né? Ser um cristão não significa ausência de problemas ou de ter todos os problemas solucionados. Paulo ele serviu a Deus humildemente e com muitas lágrimas, mas nunca parou nem desistiu. A mensagem da salvação era tão importante que ele nunca perdeu uma oportunidade de compartilhar as boas novas do Senhor Jesus. Embora ele tenha pregado o evangelho de várias maneiras para os diferentes tipos de público, né, o conteúdo da mensagem dele permaneceu sempre o mesmo. Afastar-se do pecado e aproximar-se de Cristo pela fé. Essa era a mensagem que o Paulo expressava. A vida cristã ela enfrenta tempos difíceis, há sofrimento e choro, bem como alegria, mas devemos estar sempre prontos para contar aos outros as coisas boas que Deus fez por nós. Suas bênçãos excedem em muito as dificuldades da vida. Nós aprendemos que nós devemos estar cada dia avançando, né, no caminho do Senhor, sabendo que não é fácil, mas que vale a pena. E o objetivo é uma causa muito nobre. Né? São vidas, são almas que vão se render ao Senhor. E quando estamos no propósito, fazendo para o Senhor, pode ter certeza que o Senhor, ele ressuscita aquilo que está morto. E o Senhor, ele é o provedor. Pois esse jovem, ele morre. Sofre um acidente.
mas ele estava ali e estava num local. Talvez se ele morresse fora dali, ele não teria a sua vida ali restituída. Mas ele estava num local, ouvindo a palavra. Ele estava ali, mesmo cansado, mesmo com sono. Porque se nós formos esperar, estarmos dispostos, descansados para servir ao Senhor, nós não vamos servir. Se a prioridade não for o reino do Senhor Jesus, nós vamos priorizar outras coisas e vamos esquecer do Senhor. Então, que nesse dia você possa ficar com essa palavra e entender que devemos buscar o reino dos céus. Mateus 6,33. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Comer, o beber, o vestir é acrescentado à medida que nós buscamos ao Senhor. A minha cura da enfermidade é para que o nome do Senhor seja glorificado. À medida que nós estamos querendo uma cura, ou querendo receber algo, até material, para colocar no reino, para servir ao Senhor, pode ter certeza que Ele vai trabalhar. Se for preciso, Ele até ressuscita aquele que está morto, para que o nome dele seja glorificado. Então que você nesse dia entenda que o cansaço ele vai vir, o sono ele vem. Se estivermos cansados, precisamos descansar. Mas não espere estar 100% disposto para ir à casa do Senhor, 100% disposto para fazer algo, porque nós temos que a cada dia vencer o nosso eu. O reino ele é tomado à força, é com trabalho, é com dedicação, é abrindo mão das nossas vontades. Assim nós vamos agradar ao Senhor. Então que nesse dia você fique com essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração. Que Deus te abençoe.